Olá, gente! Nós estamos num mês muito especial, né? O outubro, que a gente chama Outubro Rosa. E para falar, né, hoje aqui nós temos a Sueli Gonçalves, uma amiga pra gente, e ela vai estar falando um pouquinho, né, do que significa o Outubro Rosa. Eu sou Mônica Freitas. Eu sou Mônica Santos. E eu sou Mônica Canedo. Então, a Sueli, ela vai falar um pouquinho pra gente hoje da experiência dela, né, com câncer. E como ela lidou com isso, falar um pouquinho das emoções, né? Como isso mexe com as emoções, e é isso, Sueli. Como é que foi a tua experiência? Como é que o câncer... Qual foi a primeira experiência de câncer na sua vida? Assim, que você lidou com isso. O meu primeiro contato com o câncer, né, foi com a minha mãe, aos meus 11 anos. Na época não se falava tanto de câncer, não se ouvia falar tanto de câncer assim como hoje em dia. Então era algo que assustava muito mais, né? E as pessoas nem citavam o nome câncer, né? Era a doença, ou não se falava câncer, era uma coisa que gerava palavra proibida. Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos. Minha mãe com 38 anos, a gente começou ali uma luta, eu não entendia muito porque eu era pequena, eu sabia que alguma coisa estava errada, né? Algo de errado não estava certo. Então assim, começou aquela investigação e tal, porém quando a minha mãe realmente começou a investigar, ela já estava com o seio muito inchado. Era uma coisa assim, que ela sentia muitas dores já. E a gente sabia que alguma coisa ali não estava legal. Quando veio o diagnóstico do câncer, a minha mãe, ela durou 8 meses. Foi algo assim muito rápido. Porém, depois a gente vai saber que minha mãe já tinha descoberto o caroço há muito tempo, não queria ir ao médico, entendeu? Deixou passar 2 anos. Nossa. Depois de 2 anos, acho que o caroço, se eu não me engano, minha irmã mais velha falava que o caroço meio que diminuiu, e aí ela passou 2 anos, ela deu uma pancadinha na máquina de costura, que ela era costureira, e aí aquilo ali começou a doer e crescer, e até o ponto dela ver que não tinha como realmente não procurar um médico. Isso naquela época também, assim, não era muito divulgado, né, a respeito do câncer de mama como é hoje. Então as mulheres, elas realmente quase não tinham tanto esse conhecimento. Lógico que sabia que estava acontecendo alguma coisa, e quando você vai no ginecologista ou no mastologista, ele, né, mas não tinha tanto esse acesso, né, por isso que ela não era demorou a descobrir. Que não era algo que, igual hoje em dia, que se ouve falar tanto em câncer de mama, que é tanto caso de câncer de mama. Era algo que eram situações meio que isoladas. Então a pessoa não tinha também aquela preocupação, igual hoje, uma mulher descobre um caroço, ela já quer logo correr para, a grande maioria, né? Já quer logo correr para poder descobrir o que é, porque hoje se fala demais no assunto, né? E a gente sabe que o índice é altíssimo. E o índice de cura também tem sido bastante, né? Porque você falou, sua mãe depois de 8 meses, né? Que ela descobriu. Ela faleceu. 39 anos, muito novinha. E você acredita que o câncer, ele tem a ver com emoções? Ele está relacionado a emoções? Eu acredito, até porque fiz uma live uma vez com uma psicóloga amiga minha, e ela falava muito a respeito disso, da relação entre as emoções com o câncer, né? Ele está muito atrelado a sentimentos, a mágoas, né? Eu não sei explicar, né, detalhadamente, até porque até mesmo a ciência não consegue explicar tanto isso, né? O câncer, ele é algo que é uma mutação, né, nas células. A célula começa a ficar ruim, né? E aí eles não sabem explicar tanto, mas tem estudos já que comprovam o quanto as emoções, né, a mente, a mágoa, o sentimento, né, ele está atrelado ao câncer, principalmente de mama.
E assim, depois que, né, você perdeu a sua mãe, você tem outras irmãs e tal, e como que vocês lidaram com isso? Você era bem novinha, tua irmã tinha quantos anos quando isso Foi aconteceu? difícil. Eu tinha 2 irmãs e um irmão. Tocamos meu pai, que só trabalhava. Minha mãe era quem comandava, porque minha mãe também trabalhava, mas minha mãe era quem ditava todas as regras. Então ficamos com um pai perdido, eu com 11 anos, minha irmã do meio com 15, o meu irmão com 18 e minha irmã mais velha com 21, que foi a que cuidou da minha mãe. Foi que estava com minha mãe no momento que ela faleceu, no hospital e tal. Ficamos assim, perdidos, desestabilizados. Primeiro porque a gente foi criado na igreja e a gente acreditava muito que Deus iria curar a minha mãe, né? E de fato não foi isso que aconteceu na nossa concepção, né? Na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, então foi algo que abalou muito a nossa fé, foi algo que desestabilizou totalmente a nossa família. Minha irmã do meio, ela tinha crises de convulsão por causa de nervoso. Desde o momento que recebeu a notícia do falecimento da minha mãe, ela começou com uns desmaios e tremia. E eu mais nova, eu tinha que controlar ela, enfiar a mão na boca dela para língua, enrolar aquelas correrias. A gente viveu um processo muito difícil até a gente conseguir se estruturar sem a minha mãe, né? E aí depois meu pai conheceu uma mulher que foi um presente de Deus, na verdade, na nossa vida, né? Meu irmão casou, ele conheceu essa mulher que é a minha boa drasta, que eu falo. Que bom. É uma bênção. Deus sempre né? vai, assim, botando coisas, né, para poder estar amenizando um pouco o sofrimento. É minha mãe do coração, sabe? Deus colocou essa pessoa muito boa que conseguiu dar um norte ali, né, para ajudar meu pai a ter um norte para as coisas, né, ajudar a terminar de criar a gente, né. A minha irmã deu bastante trabalho, porque era muito apegada à minha mãe, não que eu não fosse, mas ela era um pouquinho, acho que era questão mais da idade mesmo, né. Os 15 anos é uma idade talvez um pouco mais da adolescência, né? Do que a que eu estava. E no caso, assim, você falou, né, que a sua mãe, ela na verdade, ela já tinha descoberto que tinha alguma coisa, mas ela não procurou, né, um tratamento, ela não procurou um médico. Então, assim, na sua concepção, a gente conclui, né, com o teu depoimento, que na verdade a sua mãe, ela não buscou, né, ela negligenciou essa parte, né? E a gente sabe que mesmo com tudo isso, a gente sabe que tem muitas mulheres que ainda fazem isso, né? Sim. Ignoram às vezes, não fazem o autoexame, tem medo, né? Às vezes o medo, é impressionante a gente falar disso, né? O medo tinha que ser o inverso, né? Tinha que dar o impulso para a pessoa procurar ajuda, procurar um médico. E às vezes faz o contrário, a mulher se esconde, né? Porque às vezes ela tem até medo, ela tem aquela do diagnóstico, melhor né? nem saber, prefiro nem saber. E finge que aquilo ali não está acontecendo, né? E para protelar, não é nada disso, não vai ver que não é. Mas não procura saber um diagnóstico correto, né? Aí com a sua mãe foi o seu primeiro contato. Aí depois você teve um segundo contato também com câncer. Sim. Aí passados mais ou menos 11 anos que minha mãe faleceu, a minha irmã mais velha recebeu o diagnóstico do câncer. Mesmo câncer que minha mãe, mesmo tipo. E aí a situação com a minha irmã, ela não demorou para procurar o médico, não. Ela descobriu o caroço, ela já começou a investigar. Ela tinha quantos anos na época? Minha irmã estava com 31. Muito próxima. Não, 32 que ela estava. Muito próxima à idade que a sua mãe, né? Sim. Sua mãe 38, ela com 32, muito nova. Aí ela estava com 32. Aí ela começou já a investigar e tal. Quando fez a biópsia, o caroço começou a crescer muito e tal. Só que o médico disse a ela que ela teria tempo para tratar, mesmo sendo um tipo de câncer muito agressivo. Só que ela entrou em depressão. Eu costumo dizer, né, para onde eu vou, que eu não julgo, tipo, o fato dela ter entrado em depressão. Porque não é fácil, a pessoa ela cuidou da minha mãe, ela viu todo o processo, ela estava no momento da morte da minha mãe, e aquilo foi,
processo, né, de cura interna, né, é muito difícil, né. Isso mexeu com as emoções dela. É, porque querendo ou não, Porque ela, na verdade, pela idade que, como ela era mais velha, a idade que ela tinha, então, tipo assim, ela presenciou e vivenciou a questão da sua mãe com muito mais intensidade. Ela se internou, né, junto com a minha mãe no hospital. É igual dizem, né? No olho do furacão, ela estava ali. Então, assim, ela tinha mais... Ela conseguia ver todo o processo, mesmo antes dela estar passando por aquilo, ela já via o processo quão doloroso é. Então, quando chegou, no caso, nela, ela já conseguia já se imaginar ali naquele processo doloroso que ela ia passar. Isso, a gente viu, assim, a minha mãe emagrecendo, dando aquela definhada, o peito, né, conforme foi fazendo os tratamentos, né, a radioterapia e tal, o peito ferido, aí começou a dar aquele mau cheiro, a situação foi bem complicada com minha mãe. A gente presenciou isso, mas ela foi muito mais intenso, porque ela internou junto com minha mãe no hospital, então ela via tudo, ela ajudava a trocar fralda, porque na época ela trancou o curso de enfermagem dela. Foi até o que ajudou ela a ter acesso na época, ao Hospital Mário Craft, né? O pessoal fala prof, mas eu aprendi Craft, então eu dava Craft. Ela tinha muito acesso e ela ajudou, né, a cuidar lá dentro, ela internou junto, ela presenciou o momento da morte, foi tudo muito mais intenso para ela, porque quando a minha mãe ela foi de fato desenganada, uma tia minha levou eu e minha irmã para Cordeiro, região serrana, para ficar lá, passar uns dias lá para distrair a cabeça, entendeu? E a minha irmã estava ali. Então, assim, eu não julgo isso, porque não é um processo fácil, né? O que eu vivi de uma forma menos intensa do que ela, sendo mais nova, não tendo tanto entendimento de muita coisa, foi tão forte, né? Imagina para ela, né? Aí ela morreu por causa do câncer. A minha irmã, ela faleceu porque ela entrou em depressão. Ela está com tratamento? Não, ela não chegou nem a fazer o tratamento? Ela se recusou. Eu entendo que ela se recusou. A minha irmã estava com um tratamento, a primeira quimio marcada para o dia 10 de outubro. Ela fez todo o processo, os exames, tal, confirmou o câncer, carcinoma invasivo e tal. Mesmo tipo da minha mãe, tratamento marcado para 10 de outubro. Ela faleceu dia 6. É como se ela tivesse se recusado de viver o processo, entendeu? É como se também, assim, durante todo o processo que aconteceu com sua mãe, dentro dela já tivesse criado aquele negócio. Se acontecer comigo, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu não vou passar por isso. É como se fosse isso, né? Como se ela... se recusou a viver tudo aquilo de novo. Isso, a gente morava longe, né? Quando minha mãe faleceu, a gente foi embora para a região serrana. Minha irmã retornou, quando ela se casou, e retornou para cá, para o Rio. E a gente morava longe, eu vim visitar, quando fiquei sabendo que ela não estava legal mesmo, que de fato era o câncer. Eu vim visitar, minha irmã estava num estágio assim, que ela nem falava, ela ficava assim, o tempo inteiro. Aí eu falava, cara, o que está acontecendo? Ela, nada, sabe aquela pessoa sem gosto de ver? Só que o que aconteceu? Ela já era obesa, hipertensa, já tinha outros problemas de saúde. E aí o que aconteceu? Ela tinha alguns problemas respiratórios, teve uma bronquite, por causa do local que ela morava, que virou uma pneumonia, que não foi curada direito, que virou um edema pulmonar, uma complicação, que aí no final das contas, ela com aquela falta de ar toda, foi uma emergência para o Pedro II, lá teve a primeira parada cardiorrespiratória, reanimaram ela, ficou um dia no CTI, no outro dia ela faleceu pela manhã. Parada cardiorrespiratória, emergência hipertensiva, mas com o diagnóstico do mesmo câncer que ele tem. Ela tinha filhos? 2 filhos, um de 6 e um de 7 anos. Essa é a parte mais difícil, né? E ainda teve um terceiro momento, né? Aí agora nós falamos. Aí agora a gente vai entrar em você, Sueli. Como é que foi você receber essa notícia? Depois de tudo que você viu, sua mãe, sua irmã. Assim, de fato, eu sempre declarava assim, não aceita essa maldição para minha vida, né? E eu aprendi que existe um poder na palavra que a gente declara, com fé, né?
é bíblico. Se eu der ordem para a montanha saltar no mar e não duvidar do meu coração, é o que a Bíblia fala, né? E não duvidar do meu coração, acontecerá. Então, assim, eu aprendi que se eu declaro algo com fé, não acontece. E aí foram passando os anos. Só que, assim, antes de entrar nessa questão, existe uma questão que eu sempre, quando eu vou dar o testemunho, eu falo. Que é assim, com a perda da minha mãe, nesse meio tempo perdi meu pai também num acidente, com a perda da minha irmã, Vamos voltar aqui um pouquinho. Você perdeu sua mãe, você perdeu sua irmã, aí tempos depois você Perdeu o inverso. Perdeu perdi a minha mãe, quando completou 8 anos que minha mãe faleceu, na mesma data eu estava internando meu pai. Isso. Num acidente de carro. Passou 3 anos que meu pai faleceu, a minha irmã faleceu, diagnóstico de câncer. E assim, eu costumo sempre frisar que quando a minha mãe faleceu, minha fé foi lá embaixo. Quando meu pai faleceu, eu fiquei tipo confusa, sem entender nada, mas a fé também, né? E quando a minha irmã faleceu, eu de fato assim, eu virei pro pastor, que me pastoreava na época, e falei assim, eu não vou mais ministrar. Aí ele falou, calma filha, você está num processo difícil. Eu falei, pastor, não, eu não vou. Eu levo muito a sério subir no altar. E eu não vou subir no altar para falar de algo que eu não acredito. Eu não acredito em milagre. Eu não acredito porque na minha casa, Deus não faz milagre. Foi o momento do seu conflito, né? Exatamente. E ali eu fiquei, ele falou, você tem um tempo que você precisar. E ali eu fiquei sendo muito bem assistida, né? Você pode ministrar porque você ministrava na igreja, louvor, né? Sim, isso, é. A gente nem falou. A gente abrindo só, vamos abrir um parênteses aí, né? A Suelen é, assim, uma voz incrível e a gente pode declarar aqui que o Brasil ainda vai ouvir muito falar da Suelen Gonçalves, porque é uma voz, assim, que você chora de ouvir ela cantar. E além da voz, é uma unção, uma presença que você sente quando a Suelen canta. Não tem quem não fale isso quando você vai ministrar alguns eventos que nós fizemos, que você foi, né? Alguns você contou o seu testemunho, e as suas ministrações, as pessoas sempre falam, nossa, me emocionei, senti a pressão em você cantar ali. Então, tem propósito nisso tudo, né, Suelen? Eu fui muito bem assistida, sabe, pelo meu pastor. E aí o que aconteceu? Em um evento que a gente fez na igreja, Deus usou uma irmã para falar comigo que ia me dar uma criança. Eu estava muito triste, porque principalmente depois do falecimento da minha irmã, né? Não tinha. Depois do falecimento da minha irmã, eu fiquei muito triste, uma pessoa. Você já é casada? Sim, eu casei com 17 anos. Graças a Deus por isso. Por quê? Eu era muito agarrada ao meu pai. Se eu morasse com o meu pai quando ele faleceu, eu de fato não ia suportar. Quando ele faleceu, você já não morava mais com ele? Ele faleceu, eu estava com 19 anos. Aí com 22 anos, minha irmã faleceu. E aí eu fiquei num período muito assim, deprimida mesmo, né? Tive vários tipos assim de depressão, né? Apesar de eu ser uma pessoa bem pra cima, eu tive, quando meu pai faleceu, eu não queria fazer nada. Quando a minha irmã faleceu, eu já comecei depois que eu me dei conta disso, mas eu comecei a descontar tudo na comida, comecei uma guerra com a balança. Então, assim, não foi um processo nada fácil, né? E aí eu estava bem triste no retiro da minha igreja, uma irmã falou assim comigo, Deus manda te dizer que ele vai te dar uma criança, e que essa criança vai vir para poder amenizar toda essa dor que você está sentindo. Essa criança vai ser tão especial que todas as vezes que você olhar para ela, você não vai conseguir se lembrar mais da dor. Eu me emociono para falar, porque minha filha é tudo para mim. O melhor presente que Deus me deu. Ela sempre está contigo, né? Ela vai junto. E assim, de fato, Deus cumpriu o que disse que faria. E a Ellen, ela é uma graça, uma figuraça, não tem tempo ruim para ela, né? Só que eu costumo dizer que não tem como ficar triste com ela. E verdadeiramente é como se eu tivesse recebido uma anestesia. A Ellen tem quantos anos? A Ellen hoje vai fazer 8 anos já.
E aí eu engravidei, tive a Ellen. Quando a Ellen estava para completar 1 aninho, meu esposo pirou cabeção e simplesmente não queria mais casamento. Ali eu me vi numa situação em que eu falei assim, como pode alguém ver tudo que eu já vivi, né? A gente não tinha casa própria, morava com a minha sogra. Como pode alguém que viveu a perda do meu pai e da minha irmã junto comigo, né? Querer abandonar assim com uma criança pequena, sem casa. Não Eu tinha um aninho. estava trabalhando, ela ia fazer 1 aninho, estava perto do aniversário de 1 ano dela. Mas assim, sabe, eu fiquei muito chateada, achei que ela era a pior pessoa do mundo e falei, não quer mais? Tranquilo, eu não morri. Perdi meu pai, minha mãe, meu pai, minha irmã, não morri, né? Por isso que eu vou morrer. Ninguém morre de divórcio, ninguém morre de amor. Só que aí eu falei, vou esperar o aniversário da Ellen, no dia seguinte eu vou embora. Pra onde, né? Pra casa da minha cunhada, que eu já tinha pedido ela pra ficar lá o tempo, porque eu não tinha pra onde ir. Tem pai, tem mãe. Claro que eu tenho a minha boa drasta. Mas assim, era uma situação em que eu precisava ficar só um tempo e estabilizar a minha vida. Eu não queria ir para um lugar onde eu pudesse me acomodar. E aí, no dia que eu ia embora, uma amiga minha, que é psicóloga, a Anne, ela me convidou para passar uma tarde na casa dela, naquele dia. Falou, Su, amanhã, no aniversário da minha filha, ela, amanhã vamos lá para casa. Aí eu falei, tá bom. Fui, passei um dia super agradável. Quando chegou no final da tarde, ela me convidou para assistir um filme. Eu fui assistir o filme Quarto de Guerra. Aí eu falei assim, meu Deus, a minha história no filme, né? Pegar a história. Eu falei, amiga, o que eu faço? Ela falou, Sua, eu não posso dizer o que você tem que fazer, mas eu posso dizer que é muito melhor você lutar pela sua família, chegar a um ponto que você vê que não deu mais, do que você não lutar e um dia olhar para trás e se arrepender de não ter lutado. Eu gravei aquilo, eu falei, então tá bom. Aí eu fiz tudo que aquele filme me ensinava. Eu fiz, só não fiz o quarto de guerra igual no filme, porque aí eu não cheguei no nível de ter um closet, né? Esse filme é muito, muito bacana. Quem não assistiu, a gente até recomenda. Quarto de Guerra. Muito bom. Mas eu tenho meu guarda-roupa de guerra, até hoje, sabe? Você abre a porta do guarda-roupa assim, tudo colado. E tem muitas respostas, gerações, é muito interessante. Eu acho que para todo mundo, até para quem não é evangélico, é muito interessante você colocar os seus objetivos escritos, porque quando as coisas se realizam, você vai marcando ali, você vai vendo quanta coisa você conquistou, né? Porque o ser humano, ele é assim, ele vai conquistando, ele quer conquistar mais, e, né? Mas, enfim, só um parêntese aqui. E aí eu fiz tudo que aquele filme ensinava, porque eu era instruída pela esposa do meu pastor, que viveu uma restauração incrível na época, né, da onde eu era, no casamento. Eu fiz tudo, em 3 meses Deus restaurou meu casamento. Só que, muito além de Deus restaurar meu casamento, a minha fé que eu não tinha foi restaurada. Eu entendi que aquilo ali era um milagre. E que se eu tivesse fé, Deus faria. Se eu me relacionasse com Deus, porque eu fui criada na igreja, eu fui treinada para cantar. Minha mãe batia na gente para cantar, eu era uma dupla com a minha irmã. A minha mãe batia na gente para cantar, queria dar ovo cru, era de dois filhos não tenho 2 filhos franciscas, meu pai que salvava a gente. Minha irmã, que não me deixa mentir, ela queria dar ovo cru, eu não podia chupar bala, era bala de gengibre, pergunta se eu chupo bala de gengibre, hoje em dia tá amassada. Tipo assim, eu fui treinada para as coisas, mas não é que eu não tinha intimidade com Deus, mas a intimidade com Deus ela vai muito além. Relacionamento, Deus quer relacionamento. Eu aprendi a me relacionar com Deus, com a palavra de Deus. Não era só sair para cantar, corre daqui, corre dali, viaja para lá, viaja para cá, não sei o que. Não era só isso. Era você entrar pro quarto, falar com Deus, abrir a Bíblia e Deus falar com você na palavra. Uma experiência forte, sabe? Eu aprendi isso. Eu aprendi que, na verdade, Deus faz milagre sim. Mas a gente precisa aprender a se relacionar. O milagre da minha mãe não dependia de mim. O milagre da minha irmã não dependia de mim. E também Deus faz muito o que é melhor para cada um, né? Hoje eu entendo que talvez o melhor para minha mãe era que deu, e eu, mais do que nunca hoje, entendo que tinha um propósito. Mas enfim, aí depois disso eu vim embora pra cá, pro Rio de novo. Eu morava na região serrana, minha esposa de lá. Aí passaram um tempo, em 2018, eu brincando, tá? Eu
Posso entrar nisso já? Pode, Que eu descobri. Pode. Você viveu todo o seu processo lá no seu relacionamento, no casamento. Aí depois, passado algum tempo, aí você houve a descoberta, é isso? Isso. Você, Aí, antes, então, você não tinha nem suspeita, nem tinha... não, mas quando a minha irmã faleceu, eu comecei a fazer exames periódicos, Isso. mesmo sendo nova. Uhum. Comecei a fazer ultrassom de É isso que eu ia te mama. perguntar, se depois que você perdeu a sua mãe, isso trouxe um despertamento para você, um cuidado além, ou se você teve alguma orientação. Ou você teve medo? Porque uma coisa é você, tipo assim, pode ser que aconteça. Ou você ter certeza que vai acontecer por medo, né? Você teve esse pânico da doença ou... Então, como tinha sido só a minha mãe, era algo que, assim, tinha um histórico, mas não era tão pesado, né? E aí, assim, eu ia ao ginecologista, eu fazia o autoexame e tudo mais. Depois que isso também começou, porque antigamente, na época da minha mãe, eu era muito novinha também, né? Então, quando eu comecei a ir ao ginecologista, sempre fazia um autoexame e tudo mais. Mas não tinha aquela coisa aquela preocupação de olha que histórico. Agora, quando a minha irmã faleceu, aí já começaram a se alarmar, todos os médicos que eu ia. Quando faleceu, você estava com quantos anos? Não lembro se Eu você falou. estava com 22. Já era um outro momento já, né? Isso, 22 ou 23 já, se eu não me engano, acho 22 anos. E assim, eu já era casada, né? Logo engravidei e tal. Eu tive problemas para amamentar também. Só que eu comecei a fazer exames periódicos, o que era ultrassom de mama, porque a mulher mais nova não faz a mamografia, a não ser que seja pedido pelo médico, né? Mas o ultrassom da mama pode. Porque para mulheres mais novas pode ser um pouco dolorosa a mamografia, apesar de não ser hoje em dia, porque os equipamentos mudaram muito. É desconfortável. É desconfortável, mas é nada de extraordinário. Mas dizem que antigamente doía muito, que era uma chapa de ferro que é diferente de hoje. Ainda Só que de acrílico, né? Isso, ainda é isso, mas acho que é menos, realmente. Tipo assim, depende muito da quantidade de glândula mamária da pessoa e tal. Período, né, que a pessoa faz o exame. Isso aí, tem todo um contexto. Mas eu fazia ultrassom de mama anualmente e não tinha, nunca tinha surgido nada, parecido nada. Sempre dava assim, mama densa, tal, uma coisa do tipo, mas nunca nenhum tipo de nódulo, nenhum tipo de nada. Então assim, quando eu de fato descobri, não foi nem fazer um autoexame nem nada. Eu sempre brincava com meu esposo falando que eu ia levantar meu seio. Falava, vou levantar meu seio. Quando eu fiz assim, eu senti um caroço. E foi nessa mão aqui. Isso aqui é fake news. Eu fiz assim, eu senti um caroço. Aí eu já me assustei, né? Porém, assim, você perguntou sobre o medo. Depois que a minha irmã faleceu, aí sim, eu vivia declarando que eu não aceitava essa maldição pra minha vida. Declarar, não aceito essa maldição pra minha vida, não aceito essa maldição pra minha vida, não aceito. Quando eu senti o caroço, eu senti medo, cara. Muito medo. Eu mostrei meu esposo, aí ele falou comigo, calma, amor, não vai ser nada. Aí eu falei, tá, mas eu tenho um agravante, então vamos correr, porque eu não vou cometer o mesmo erro que minha mãe, não vou negligenciar nessa área. Até porque minha filha estava com 4 anos. Então eu falei, a minha filha não pode ser mais uma criança sem mãe nessa família, não. E aí fomos, corri muito rápido, graças a Deus tinha um planinho de saúde. Corri uma semana de grava com ultrassom, caminhando com o mastologista pediu direto biópsia, falou que não queria imagem por causa do meu histórico familiar, queria biópsia direto. Quando fiz a biópsia, aí que a história começou a estreitar. Fiz a biópsia, depois que mexeu, o troço começou a crescer, tinha que esperar 30 dias. Enquanto eu esperava, foi um processo bem complicado, de um conflito muito grande interno, porque eu ficava falando com Deus assim, eu falava, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu sempre declarei que eu não aceitava isso para minha vida, e agora eu estou prestes a descobrir um câncer, porque do jeito que esse troço está crescendo, do jeito que está doendo, né? Tudo que você já tinha visto, desse jeito, tudo encaminha para criar um câncer. Eu não estou conseguindo entender. Eu chorava, eu falava com Deus.
E aí um dia uma amiga, que é a esposa de um pastor, mandou um louvor para mim, da Jéssica Augusto, aquele louvor assim: Pastor, mestre, de nada tem falta. E na ministração desse louvor, a cantora falava assim: interessante que Deus não nos isenta de passar por certas situações, mas Ele mostra que Ele está conosco em todo o tempo. Quando eu ouvi aquilo ali, veio à minha mente assim: lembra de Daniel? Daniel era fiel. Ele, quando foi levado cativo para a Babilônia, decidiu não se contaminar com o manjar do rei, foi honrado por aquilo. Depois, quando ele começou a se destacar, fizeram o rei criar um decreto, né, para que ninguém adorasse nenhuma outra imagem, a não ser a que o rei havia construído. A Bíblia fala que ele continuou fazendo o que ele fazia, né? Continuou orando 3 vezes ao dia, com a janela aberta como fazia antes. E por causa da oração, ele foi lançado na cova dos leões. Aí Deus falou comigo assim: eu podia ter livrado Daniel da cova, mas eu não livrei da cova, livrei na cova. Porque se eu livro da cova, não tinha milagre para contar e edificar sua fé. Ali eu recebi algo muito forte, a experiência minha mesmo, né? Deus falou comigo assim: fica calma. Falou no meu coração: fica calma. Eu posso não te livrar do câncer, mas eu vou estar com você no processo. Mas eu te livro no câncer. E ali eu me acalmei. Continuei aguardando o resultado. Não veio o resultado. Esperei 35 dias, veio inconclusivo, pedindo outro exame. Esperei quase 70 dias para o resultado, com um tumor crescendo. E o médico louco, o meu mastologista louco, já me encaminhou para um oncologista sem resultado. Um oncologista pedindo quimioterapia já para adiantar, porque ele já sabia o que era um câncer, já sabia até o tipo que era, pela experiência, mas ele falou: vamos deixar adiantado para você, porque aí a gente não pode iniciar o tratamento sem papel. Sem resultado no papel. E aí foi, quando veio o resultado, carcinoma invasivo no grau 3. O mesmo, né? O mesmo câncer que a minha mãe tiver. O mesmo tipo. Que é o tipo agressivo, que acomete em mulheres novas, né? Porque é o que o médico fala: para um câncer conseguir atingir um organismo novo, ele tem que ser bem agressivo. Você tinha quantos anos quando você 28. Mais nova ainda do que sua mãe e sua irmã. E aí que começaram a vir algumas informações que eu não tinha antes, como o exame de mutação genética, que é o teste de BRCA1 e 2. Eu não sabia que existia. Não sei se vocês viram que fizeram um monte de piada com a Angelina Jolie. Sim, lembro. De que daqui a pouco ela vai tirar os dentes para não ter cárie, né? Porque ela retirou os seios e acho que o útero também. Bem polêmico, né? Porque ela ainda não tinha sido. Tirou o seio para não ter câncer. Tirou o seio para não ter câncer. Tirou o útero para não ter câncer. Eu não sei se ela chegou a tirar, mas eu acho que teve isso. Aí fizeram algumas brincadeiras, ela dizendo: a Angelina Jolie arrancou os dentes para não ter cárie. Só que depois que eu passei por esse teste, por esse exame, que veio o positivo. Gente, pior que não é. Eu vou ter que tirar. É esse treco aqui, cara. O que é? É isso aqui. Mas é que ela tava chorando, falei: agora. Eu me emociono mesmo, mas aqui, pode ver que já tá congestionando. É o cheiro do treco. E eu tô tentando, eu já tentei aqui quase, eu tô engolindo um espirro pra não cortar. E eu falei: vai ter uma hora que eu vou espirrar. Ai, Senhor. Então, assim, quando eu tive essa experiência do exame, eu fiquei sabendo que o procedimento que a medicina tem é a retirada, a limpeza da mama, né? A limpeza que você fala o quê? Retirar mesmo? Retira, mas preserva a pele e mamilo, entendeu? Entendi. Eles limpam a mama todinha e colocam a prótese. Não quer dizer que a pessoa vai ficar sem nada, Não. Quando não se tem. Não. Pra ter. Mas é como se fosse uma prevenção, né? Porque tudo. Porque o teste de mutação genética, ele te dá uma certeza de que você vai desenvolver um câncer. O exame é preciso, né? É.
Para a pessoa fazer, ela tem que ter um histórico de assim, mãe, irmã, Sim, pessoas sim. assim. Não pode ser de tia, tio. E você Não, só e fez pra eu- depois. Só quando eu já estava com câncer. Porque essa teria sido uma possibilidade para De não passar pelo câncer, mas eu não tinha acesso à informação, né? Então, assim, existem procedimentos para se fazer, existem exames para diagnosticar. E eu fiz, deu positivo, né? Para fazer foi chato, porque eu tive que levar a certidão de óbito da minha mãe, certidão de óbito da minha irmã, então você acaba remexendo em coisas que você não quer remexer, mas é necessário, né? Eu fiz, todo mundo tem jeito de fazer pelo SUS também, tem como fazer, se a pessoa compra vai ter histórico familiar. Homem também tem câncer de mama e também pode fazer se tiver histórico familiar. Então, assim, eu acho que é muito importante esse teste, porque ele te dá certeza de que você vai desenvolver o câncer em alguma hora na sua vida. Porque é como se a pessoa tivesse nascido com um defeito de fábrica. É uma mutação, E né, de genes. esse exame, ele te dá a oportunidade de você retirar antes para Isso. você não ter que Você passar previne. Porque é o que o médico falou comigo. Suelen, ele te dá uma certeza, mas a pessoa, dependendo do que ela faz, né? Se ela tem uma alimentação saudável, ela cuida, né, das emoções, ela, né, faz tudo certinho, ela pode retardar isso ou não ter. chegar a ter, acontecer. né? Porque existem alimentos que ajudam a prevenir o câncer. Hoje eu tenho acesso a muita informação, né? Não dá pra falar certo, mas tipo, frutas vermelhas, o brócolis. Tem um monte de tipo de alimentos que, se você consumir ele, né? Porque você cuidando da sua imunidade, você também está prevenindo o câncer. É muito interessante, porque a pessoa com a imunidade baixa, com o sistema imunológico fraco, ela tende a ter mais facilidade para desenvolver também, né? Aí você entrou num ponto legal que a gente estava falando antes, das emoções. Aí você estava falando que as emoções também afetam muito isso. Sim, inclusive quando eu ia iniciar o processo de quimioterapia, eu fui numa médica minha, né, uma alergista, e fui para saber se os exames que eu usava para rinite, essas coisas, tinham alguma contraindicação com a quimio, até porque, né, eu nunca tinha feito quimioterapia na vida. Então eu queria saber. Ela perguntou: você tem histórico familiar? Eu falei: sim, minha mãe e minha irmã faleceram com o mesmo câncer. Quando eu falei isso, aquela mulher, ela deu uma pausa, mas ela continuou escrevendo. De repente ela levantou a cabeça e falou assim: Sueli, nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Uma mente ruim mata muito mais do que o câncer. Aquilo ficou dentro de mim. Aí ela falou assim, eu digo que ela foi usada por Deus para minha vida ali, né? Porque de fato foi o que me ajudou muito. Foi o que me ajudou muito. Ela falou assim comigo: existem muitas pessoas que venceram o câncer e hoje vivem uma vida saudável. Esquece a história da sua mãe e da sua irmã, se inspire em pessoas que venceram. Comece a pesquisar sobre pessoas que venceram. Comece a se espelhar em pessoas que venceram. E a Bíblia tem um texto que eu gosto muito, né? Traz à memória aquilo Ela que falou te isso. dá esperança. E assim, Ela é algo falou. que eu trago comigo para várias situações, e é uma verdade. Eu nem sabia que a mulher era evangélica. E ela também falou assim, a Bíblia fala assim, em Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ela falou: traz à sua memória aquilo que pode levar você a alcançar uma vitória sobre o câncer. E ela falou assim: faz um exercício. Olha só, como que uma alergista vai falar? Você não estava no psicólogo, estava numa alergista. Ela falou assim: faz um exercício. Todas as vezes que vier um pensamento ruim à sua mente, combata ele com 2 pensamentos bons. E de fato foi crucial, porque a nossa mente, ela dita aquilo que vai acontecer com a gente. Porque eu tenho aprendido muito, cada dia a gente vai aprendendo, mas eu tenho aprendido assim, todos os dias, que Deus, ele não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Eu preciso fazer, né? Ontem mesmo eu tive uma experiência surreal, o evento da ONG está em cima, e eu falei: é uma loucura eu fazer esse evento agora. Eu falei da ONG antes de... Não, pode falar, que nós vamos te dar. Um evento aí para acontecer, e eu falei: Senhor, tá muito em cima, mas se o Senhor estiver comigo,
vai dar tudo certo. E em um dia eu consegui, assim, coisas que talvez as pessoas demorem meses para conseguir. E você vai vendo, assim, que se você faz a sua parte, Deus, ele faz a dele, né? Então, eu entendo que eu peguei tudo aquilo que eu podia, né? De positivos. Exatamente, eu peguei, eu absorvia. Falei, essa moça falou que tem gente que venceu. Peraí, então se tem gente que venceu, eu vou vencer também. Porque eu já vi gente dizer assim, vou dar um exemplo, bariátrica. Ai, não vou fazer bariátrica porque um monte de gente morre por causa da bariátrica. Mas e as pessoas que vivem uma vida boa depois da bariátrica? As pessoas querem olhar só pro ruim, né, de fato. E eu comecei a pegar as coisas boas. E eu recebia muitas palavras de que, não, a sua história vai ser diferente, a sua história vai ser diferente. E eu falei, Senhor, eu sempre declarei que não aceitava essa maldição para minha vida, mas se o Senhor tem um propósito nisso, eu aceito. Só me alivia, me ajuda, me sustenta e não me deixa morrer. Porque eu não quero que a minha filha passe pela mesma coisa que eu passei. De fato, a minha filha era um combustível, né? Porque os sentimentos, os pensamentos que vinham à mente eram os pensamentos da experiência ruim que eu tive com câncer. Era da minha mãe doente, era da minha mãe definhando, da minha irmã deprimida. Eram esses pensamentos. E eu tinha que combater, fazer o que a médica falou comigo. Eu combatia. Falava, não, comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente, porque eu não vou perder pro câncer. Eu não vou perder pro câncer. E, assim, de fato, eu fiquei muito bem. Emocionalmente falando, sabe? Era inexplicável. As pessoas iam me visitar lá em casa, porque eu iniciei a quimio, né? Eu foram 12 sessões de quimioterapia. 3 meses, sendo que era toda semana. Não era de 21 em 21 dias. Normalmente é de 21 em 21. Eu fiz toda semana. Então, assim, eu fiz uma semana, a outra semana eu já estava careca. E as pessoas iam me visitar para me dar uma palavra de conforto e elas falavam que elas que recebiam força. Porque eu falava, gente, olha só, não vou morrer. Podem ficar tranquilos que eu não vou morrer, eu não vou dar esse gostinho para vocês. Eu vou perturbar vocês durante muitos anos ainda. E eu falei uma vez com meu esposo, eu falei, amor, eu não sei quanto tempo eu vou lutar com câncer. Se eu vou ter metástase, mas eu sei de uma coisa, eu vou alcançar a cura. Vou, e a minha filha não vai ser mais uma criança nessa família sem mãe. E assim, passei pelo processo. Tiveram vezes que vinha pensamento assim, quando a minha mãe faleceu, a gente morava em Jesuítas, né? E a minha irmã mais velha morava na região serrana, ela veio morar em Jesuítas, faleceu em Jesuítas. Até isso, eu digo que foi Satanás que tentou soprar no meu ouvido, né? Até isso veio à minha mente. Você tá no meio a sua mãe morreu aqui, sua irmã morreu aqui, você voltou pra cá pra morrer aqui também. Até isso. Você mudou não, tu permaneceu lá, tu saiu. Jesuítas? Eu ia mudar. Nada. Continuei. É aqui que eu vou vencer. Eu falei, tá aqui que a história não vou morrer, eu não vou perder pro câncer, não vou. Eu acho que assim, é muito aquilo que a pessoa acredita também, né? É muito, eu sei que eu vivi um milagre, não tem pra onde fugir. Fiz a quimio 3 meses, quando acabou a quimio não sentia mais caroço. E aí, o médico falou comigo assim, Su, você tem noção? Porque eu faço muita amizade onde eu passo, né? E ele virou um amigo pessoal. Ele falou, Su, você tem noção? Um caroço de praticamente 6 centímetros, uma ponta quase rasgando a pele, né? 6 centímetros Fora que... é o quê? É tamanho de o quê? De um... Centímetro. 6 centímetros. Uma laranja? De um... Tipo, né? Assim, né? Era um caroção. Deixa eu sair quadrado. Eu esqueci até de falar que antes da quimio a gente faz alguns exames, né? Pra ver como que tá o câncer, se tem metástase, se não tem, até para eles darem eles falam lá uma palavra, para eles verem como vai ser o tratamento. Qual a melhor forma de tratamento? Isso, né? O caminho, né, para se seguir de tratamento. Quando eu fiz esses exames, já foi uma grande surpresa, porque aquele tumor que estava crescendo para fora não tinha raiz. Era localmente avançado.
E um carcinoma invasivo, não tem lógica ele crescer para fora e ele não enraizar. Então, assim, no mínimo era para eu ter tido uma metástase, né? A metástase que você fala é o quê? É quando ele migra de um lugar para o outro. Por exemplo, não é tem gente que acha que metástase, até mesmo eu achava antigamente, que metástase é quando toma o corpo todo. Mas não é. A metástase é quando o câncer ele migra de um lugar para um outro lugar. Por exemplo, a pessoa tem na mama, migra para o pulmão. Ou a pessoa tem na mama, migra para os ossos. Pro mesmo lugar, vai para Não. outro lugar. Não, e nem precisa estar diferente. em vários lugares para se... Diagnosticar a metástase. Exatamente. Realmente, isso aí é um conhecimento que as pessoas às vezes não sabem, né? Acham que só fica permanente. A pessoa fala às vezes assim, fulana venceu o câncer de mama, mas tem metástase óssea. Entendeu? Ela não tem mais o câncer da mama, ela conseguiu combater aquele ali, mas ela tem uma metástase óssea, ou seja, ela tem nos ossos. Ou no pulmão, ou tá entendendo? Né? Entendi. Então isso que é a metástase. Então assim, já foi uma primeira vitória eu não ter uma metástase, né? Para quem aguardou 65 dias para um resultado de um tipo de câncer muito Eu lembro agressivo. até uma vez que você falou que para os médicos era natural que tivesse. Para eles era previsto que nos exames ia dar, e o susto foi não dar. Isso, o meu médico falou assim comigo quando eu finalizei a químio, que ele viu que não tinha caroço, mandou fazer uns exames para confirmar e realmente não estava acusando mais os nódulos. Aparecia uma fibrose, que é onde era o local do tumor. Ele falou assim, eu não podia nem falar isso por questão de ética, mas eu não esperava esse resultado. A sua história tinha tudo para dar errado desde o início. Um histórico pesado, um tipo de câncer extremamente agressivo, tumor quase rasgando sua pele e não ter dado metástase. Eu acreditava até que poderia não ter na mama, mas você não ter uma metástase era o que eu não esperava. Ele falou verdadeiramente, Jesus é com você. Entra aquela parte que fala de Daniel, né? Ele entrou na cova, mas os leões não comeram ele. Exatamente. Foi o que Deus falou comigo. Deus, ele não livrou Daniel da cova, livrou na cova, para ter milagre, para ter glorificação do nome dele. E aí eu comecei a pensar, quem disse que eu não viver um câncer nunca seria seria melhor, né? Seria melhor do que eu vencer o câncer que matou minha mãe. Claro que o processo ninguém quer passar. Se eu pudesse escolher, eu teria passado. Porque não é fácil. Mesmo hoje, o tratamento não sendo tão agressivo quanto na época da minha mãe, não é um processo fácil. O processo de você receber aquele remédio forte, que dá algumas reações. Graças a Deus eu não tive enjoo. E eu pedi isso a Deus, tá? Falei assim, eu não quero, eu odeio vomitar, não quero. E eu tô falando sério, não tive uma situação sequer de vômito. Diante de Deus aqui. Não tive uma situação sequer de vômito. E eu pedi a Deus isso, parece uma coisa boba, né? Eu podia ter pedido pra não cair cabelo, né? Né? Tava falando. Eu acho que assim, as mulheres A primeira coisa que elas perguntam quando vai no médico, fala se vai para começar a quimioterapia, se o cabelo vai cair, né? A preocupação, se o cabelo caiu. Caiu. Só que comigo, sabe como foi? Quando o médico veio conversar comigo sobre isso. Ai, gente, sério, porque eu acho que eu foquei tanto que quando o médico falou comigo assim, Suelen, seu caso a gente vai começar pela quimioterapia, não pode ser cirurgia, porque esse tipo de câncer, se a gente mexer sem combater ele pode alastrar. Então não posso fazer uma cirurgia, tem que com a quimioterapia, porque cada tipo de câncer é um tipo de tratamento, né? Por isso que tem que ser feita a biópsia, o histopatoquímico que fala, para saber o tipo de câncer, para eles saberem qual vai ser o caminho que eles vão tomar. Como uma guerra, né? Vai lá e verifica o campo de guerra para saber qual a estratégia vai ser usada. Porque tem tipo de câncer que você começa pela cirurgia, por isso que a gente às vezes vê assim, fulano fez cirurgia primeiro, depois fez químio, fulano só fez cirurgia em rádio. Eu sempre achei que
Era A padrão? químio vinha depois da cirurgia. Você fez cirurgia também? Fiz. Eu achava o contrário, eu achava que primeiro vinha a quimio, aí como a quimio não resolveu, não teve Não, jeito. não é isso. Eu achava isso. Mas não é isso. Não é isso. A quimioterapia é para ela combater células malignas, né? Aí ela combate. Tem gente que tem a resposta completa ao tratamento, como dizem que eu tive, né? Só que eu sei que foi Deus na minha vida, né? Tem gente que tem a resposta completa. Aí vai lá e retira e manda para um estudo para realmente confirmar que não tem o câncer, né? Mas normalmente a maioria é esse caminho. Químio, cirurgia, porque você retira o local. Hoje em dia tem uma cirurgia chamada padrante. Eu não fiz essa, eu fiz a mastectomia radical, que é a retirada completa da mama e o esvaziamento parcial axilar. Então eu não tenho essa mama esquerda, eu não tenho a mama esquerda e tenho 20% da axila esvaziada, porque tinham linfonodos axilares. Porque eles fazem essa retirada e mandam para estudo. Dependendo, se o linfonodo for comprometido, se for um câncer, ele já tem que ter outros tipos de caminhos também, entendeu? Então tudo assim é estudado, né? E na verdade não é porque a quimio não funciona. É um protocolo. É um protocolo, né? Químio, cirurgia, radioterapia. Às vezes cirurgia e rádio, às vezes cirurgia, depois a químio e finalizar com a rádio. Tem gente que não faz rádio, mas é muito difícil. Então assim, Você fez todos esses processos? fiz 3 meses de químio, aí não tinha mais o câncer, de acordo com a ultra e a mamografia, não tinha mais. Aí fiz a cirurgia. Aí ele perguntou, você quer fazer a quadrante ou a retirada total da mama? Falei, doutor, se eu tive um resultado de mutação genética e eu vou ter que limpar as 2 mamas, por que eu vou querer preservar algo que eu sei que eu vou ter que tirar? Né? Então, foi algo assim, na verdade eu conversei com o meu esposo e ele falou assim, não, doutor, faz o que vai ser melhor para ela, se tiver de tirar tudo, tira. Meu esposo até brincou, falou, deixa só um, por favor. Eu tô falando sério, ele fez isso, ele falou que faria, ele fez. O médico riu muito. Aí ele falou, não, Stélia, eu não vou não acho legal tirar as 2 nesse ato, porque eu não tinha como fazer a reconstrução já. Porque tem muita gente que faz. Acaba a quimio, faz a cirurgia com a reconstrução. Mas eles fazem muito isso porque as mulheres ficam com a autoestima lá embaixo quando retiram a mama. Isso entendeu? aconteceu com você? Não, gente, eu não tô nem aí. Eu nem ligo, eu usou o que eu tenho. Eu lembro de só. você, a primeira vez que eu te vi lá na igreja, Aham. você foi, acho que foi um negócio de música mesmo. Você tava realmente com o cabelo bem, carequinha, bem baixinho mesmo o cabelo, né? Aí agora ela cresceu. já Agora cresceu. eu cortei não sei quantas vezes. E tipo assim, quando eu tava falando de quando o médico falou sobre ficar careca. Foi. Quando ele veio falar comigo, olha, quimioterapia, você sabe que cai o cabelo. Eu olhei pra cara dele e falei assim, doutor, de coração, eu vou falar pro senhor, eu já sei como funciona. A única coisa que eu quero te pedir, faz o que você puder fazer para adiantar as coisas para mim, que é a única coisa que eu não quero. Não me importa se eu vou ficar careca, se eu tiver que tirar os 2 seios, não me importa. A única coisa que eu não quero é que minha filha fique sem mãe. É só isso que eu não quero. É só isso que eu não quero. Quando eu falei isso, ele calou. E eu acho que, coitado, eu deixei o médico numa situação de um senso de responsabilidade que não cabia a ele, porque ele não tem o poder de curar ninguém. Né? Ele fazia o que ele podia e de fato aquele médico brigou por mim. E eu louvo a Deus pela vida dele, é um amigo mesmo, um amigo pessoal mesmo meu. E para mim um dos melhores mastologistas que tem. Eu admiro demais porque é um médico por amor, né? Tem amor ao que ele faz. Ele, se tiver que brigar com o paciente, se tiver que lutar com o paciente, ele luta. E você fez esse processo no SUS ou foi particular? Foi particular. Eu fui pelos 2 caminhos. Por quê? A minha irmã falava assim, pelo SUS é melhor, no INCA é melhor, tal, não sei o quê, tal. Aí eu falei assim, tá, eu entendo que a minha irmã tá com medo de perder a outra irmã. Então que eu vou pelos 2 caminhos, aonde for mais rápido eu vou. E fui, tentei pelo SUS também. Quando eu cheguei no médico do SUS,
Ele falou assim, você está tratando com o Dr. Alexander? Meu amor, pode ficar tranquilo onde você está, porque ele é um excelente médico, você está em boas mãos. Qualquer coisa que você precisar, você pode vir aqui, bater na minha porta, mas você está em boas mãos. E tudo correu muito bem pelo particular. Fiz aqui em Itaguaí. Não sabia que o plano que eu tinha núcleo de oncologia. Não vou fazer propaganda do plano de saúde, porque eu estou para isso. Mas um plano básico, sabe? Que eu nem sabia. Eu fiz por causa das alergias e tenho um núcleo oncológico, né? Fiz quimioterapia, fiz a cirurgia em Santa Cruz. Só a rádio que eu fiz longe, mas numa clínica top. Já era tudo providencial de Deus mesmo, cuidando de Deus, cada ele detalhe, tem né? cuidado por E nós. depois desse todo esse processo que você passou, o que você tira de tudo isso, de toda a tua história? Faz um resumão. vamos Como lá. Deus tratou, como mudou a tua visão? Como é que é? Conta pra Vamos lá. gente. Fiz a cirurgia, resultado, não tem mais câncer. Amém. Porém, tem que cumprir o protocolo, que é a radioterapia. 15 sessões de radioterapia todos os dias, que também não é fácil, mas não se compara a químio e o fato de você saber que você não tem mais um câncer, você está cumprindo um protocolo médico. Fiz, finalizei, e assim, quando eu finalizei, eu comecei a pensar assim, eu venci. E agora? É só isso? Né? Só isso não, é muito, claro. Mas eu não acredito que eu venci. Isso tudo. Toda essa experiência com câncer, eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Aquilo começou a me incomodar. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque tem mulheres que não têm informação, talvez como a minha mãe não tinha, e negligenciam. Tem mulheres que entram em depressão como minha irmã. Então eu acredito que eu, com a minha história, eu posso conseguir ajudar pessoas, né? E aquilo queimava dentro dos meninos, sossegada. E eu falava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, isso queimava dentro do meu coração. E aí, assim, começou a estartar dentro de mim o desejo de criar um projeto para ajudar pessoas. Aí meu cunhado, um dia conversando comigo lá no centro de convenções, a gente foi participar de um coral lá na minha irmã, ele sentado comigo de tarde falou assim, Sueli, por que você não faz isso e isso, não começa, né, sei lá, dar algumas palestras, a ajudar, né, contar a tua história para pessoas, porque tem tanta gente que precisa ouvir. Eu comecei a contar o que tinha dentro do meu coração para ele. Ele falou, você precisa começar para já, porque é um projeto lindo. E aí eu comecei a ter coragem, né? Porque eu pensava assim, cara, Sueli, sou tão pequena, né? Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas como que eu vou conseguir fazer sozinha? Eu não sei como começar. Não sabia por onde, como que eu começo? Aí eu compartilhei com 2 amigos. Falei, olha, eu tenho um desejo muito grande de ajudar pessoas. Ajudar, sim, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, estão com câncer, estão passando por alguma dificuldade. Assistenciar aquilo que a pessoa está necessitando. Ou às vezes até assim, levar uma palavra de vitória para a pessoa, dizendo, olha, eu venci, entendeu? Eu venci, eu perdi minha mãe, perdi minha irmã, mas eu venci o câncer. Tem um referencial. Exatamente. As pessoas têm muito referencial de que, câncer, perdeu a mama, morreu, é isso, mas você conta outro lado. E essa questão de não ter a mama, pra mim, sabe, tanto faz, eu brinco assim que é melhor estar viva com o peito só do que morta com os 2, que os bichos iam comer os 2. E minha filha ainda ia ficar sofrendo, porque de verdade a minha filha foi o meu foco ali. Acho que pra pessoa vencer, ela precisa ter um foco, né? Ela precisa definir aquilo ali, ela precisa falar, não, eu vou conseguir. Independente do que eu tenho que passar, eu vou conseguir. Então, assim, quando eu comecei a sentir esse desejo, eu compartilhei com esses meus 2 amigos, eu falei assim, gente, eu tenho muita vontade de fazer isso. Eles, nossa, que lindo, mas... Aí eu falei, mas não sei como começar. Aí minha amiga falou assim, você vai começar com uma pessoa. Aí eu olhei ela, com uma pessoa. Vai aparecer uma pessoa que precisa, e você vai ajudar ela. E daqui a pouco vai aparecer outra pessoa,
E é assim que faz. Eu fiquei olhando e falei, verdade. E comecei a criar o projeto, que era Projeto Levante, que foi dado o nome. Reuni os amigos, e aí essa mesma amiga falou assim, levante tem um significado não só de levantar, Sim, sim. mas tem um significado relacionado ao sol, ao nascer do sol, né? Então é como se fosse assim, um nascer de novo, o sol renasce todos os dias, um renascimento. Então eu achei muito lindo aquele significado, eu falei, Levante. E aí a gente criou o Projeto Levante, que hoje a gente já chama de ONG Levante, né? Eu sou presidente da ONG Levante, a gente ainda não tem sede física, mas a gente já assistenciou algumas pessoas e de fato foi assim que começou. Começou uma senhora que precisava de uma peruca. Fui lá, corri atrás, consegui uma peruca, pintei da cor do cabelo dela que era, o corte igual, levei para ela. Foi a primeira experiência. Ela ficou assim, radiante, né? Quando eu cheguei na casa dela, era mãe de uma amiga. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava com uma touca de plástico tentando esconder a careca. Acabou comigo aquilo. Falei, tadinha, gente, ela pensa que ela está escondendo. Mas dava para ver que ela estava careca. Mas quando ela botou a peruca, o semblante dela já mudou. Porque, de fato, a perda do cabelo é a pior parte. Eu tinha um cabelão aqui. Então eu cortei e fiz minha peruca. Eu chamo de Zacaria. Eu fiquei igualzinho Zacaria no seu próprio cabelo. Eu fiquei igual Zacaria mesmo, gente. Muito engraçadinha ela, que ela não era lens, né? Quando eu tinha dia pra fazer a lens. Mas assim, eu botava a peruca, eu saía, às vezes eu ia no caixa preferencial, né? E as pessoas falavam que é preferencial, senhora. Eu me achava, obrigada. E assim, de fato, o cabelo, ele é uma coisa muito importante para a mulher. Mas cresce, né? Tudo passa. É um processo. E se a gente não focar no que está por vir, né? Não, eu quero vencer, eu vou conseguir vencer, né? É claro que a prevenção é sempre o melhor caminho. Se você pode prevenir, igual que eu falei, se eu tivesse informações que eu tive depois, eu faria de tudo para prevenir, para não ter que passar. Mas se aconteceu, a gente tem que ter força para poder lutar. E aí, assim, comecei assistência com a peruca, depois surgiu uma senhora até lá da igreja que ia de trem para o Inca 3, pegava o trem, descia na estação, tinha que atravessar, pegar um ônibus e Inca 3, deixava em frente na ida, mas na volta tinha que subir um ladeirão, descer, E já depois processo, daquilo, né? Aquilo ali me deixava, eu falava, não, preciso fazer alguma coisa, Comecei a fazer rifa para levantar dinheiro para a ONG. Vocês não recebem um monte de coisa de rifa da ONG. Já era a mãe que ganhou. Aí assim, comecei a fazer rifa para ajudar, porque o Uber não era barato. E aí eu consegui umas parcerias com alguns Ubers que faziam 150 ida e volta, porque é muito longe. Ficava 270, 280 reais. Mas eu consegui umas parcerias. Então tem alguns Ubers que são parceiros que fazem esse tipo de trabalho. E a ONG presta algumas assistências, alimento, fralda, que tem gente que já é numa situação mais complicada. Mas o que foi mais lindo disso tudo foi que a irmã Edna, essa que a gente assistenciou com o transporte, todo o tratamento, ela venceu o câncer também, essa irmã lá da igreja, venceu. Só que quando a gente foi visitar ela estava bem deprimida. Só que quando ela me viu, o semblante dela mudou. Ali, eu senti o peso da responsabilidade, porque eu entendi que, na verdade, tudo que eu vivenciei não era por acaso, tinha um propósito. Em vez de me escolher de uma grande obra. Que só da pessoa me olhar, ela já me teria como um referencial. Só que isso é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Porque você tem que estar bem. Você tem que cuidar de você, né? E eu senti o peso ali. Quando ela me viu, ela fez ela levantou, olha seu cabelo. Primeira coisa, olha seu cabelo. Ai, meu amor. Aí começou a tirar a dúvida daqui, Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Eu tinha sentido tudo que ela estava sentindo.
Eu vou falar que parece não. Eu vou falar que Deus permitiu tudo que eu passei, cada detalhe, para que eu pudesse ajudar pessoas. Até quando eu fiz a minha cirurgia, eu não usei sutiã pós-cirúrgico. Deu um buraquinho, começou a vazar o líquido, porque o sutiã é para impedir que deu... Ai, meu Deus, sumiu o nome agora. Quando o negócio incha, linfedema. Para impedir que dê linfedema, para impedir esse vazamento de cirurgia, né? E aí, assim, tirei o dreno, não botei o sutiã pós-cirúrgico. Mas você não botou por quê? Por opção? Porque eu não sabia. Sabe, você não sabia. Eu não sabia. O médico falou, tem que usar. Só que eu não sabia o que ia acontecer se eu não usasse. Ele não falou o que aconteceria, aí já não ligou tanto. Não achou nas palavras deles tanta importância para usar. Isso! Eu pensei assim, eu não sabia que se eu não usasse aconteceria alguma coisa. Eu achava, sabe, né? eu sei, eu achava. Outras mulheres agora, Teve uma né? senhora que eu falei com ela, que ela ficou com medo, não sei o que. Eu falei, não, é porque tem que usar o sutiã, o pós-cirúrgico e tal, não sei o que. Aí teve uma menina acho que ela é da Bahia, a Ana Tereza, eu tenho ela no Instagram. Ela venceu o câncer, um tipo de câncer raríssimo de mama. Ela me achou no Instagram e me chamou para conversar e falou assim, obrigada, porque a sua história me fez acreditar que eu vou vencer. A mulher da Bahia. Aí eu falei com ela assim, com certeza você vai vencer, e eu instruí quando ela ia fazer a cirurgia. Eu falei com ela assim, olha, tem que usar o sutiã pós-cirúrgico. Aí ela, ué, tem? Eu falei, tem. Pode ligar para o hospital e perguntar. Por isso. Porque aconteceu isso comigo. Então, assim, cada detalhe que aconteceu comigo é usado para ajudar pessoas. Entendeu? É impressionante, que eu fico assim, meu Deus, são coisas que são ruins, sim, mas é tão bom você conseguir ajudar. Resumir, né? Assim, né? Deus te escolheu para ser um referencial para outras mulheres nessa área. Exatamente. E a irmã Edna, que venceu, essa lá da minha igreja, quando ela foi dar o testemunho dela, Deus falou muito forte no meu coração o seguinte: a história da irmã Edna é a minha história repetida. Ela tem 65 anos, né? Bem mais velha do que eu, hoje eu tô com 32. Mas a história dela foi igualzinha a minha. Ela fez químio, quando acabou a químio não tinha mais caroço, fez a cirurgia, quando chegou o material de estudo não tinha mais o câncer, e fez 15 sessões de rádio para cumprir o protocolo médico. Quando ela subiu no altar, eu não conseguia parar de chorar, porque eles falavam comigo assim, você tá vendo o que eu faço? Da mesma forma que uma história de maldição se repete, eu faço história de bênção se repetir. Sou eu quem faço. Eu estou fazendo a história de bênção se repetir. Ali eu entendi que verdadeiramente eu seria usado para ajudar pessoas, né? E independente de serem curáveis ou não, porque teve pessoas que não foram, né? Mas que eu ajudei em outras áreas. Tinha a Roberta, me machucou bastante porque a gente acaba se apegando, mas ela tinha um problema sério de relacionamento, de falta de perdão. E eu me lembro que com a experiência que eu tinha, né, de restauração e tal, eu consegui ajudar ela a conseguir perdoar o marido. A Roberta faleceu, eu não queria, eu queria que ela ficasse curada. Mas eu tenho convicção de que ela conseguiu liberar aquele perdão e faleceu em paz, sabe? Então, assim, cada história é de uma forma, a história da Roberta, o organismo dela não aceitou o tratamento. Era um organismo muito fraco e ela também parece que não queria. Aí hoje, Sueli, você pode dizer então que assim, tem os recursos, né, da medicina, mas hoje você voltou a acreditar no milagres, né? Acreditei. Voltei a acreditar. Só que a gente está vivendo, né, na nossa igreja, um período que a gente está falando muito de milagres, né? Porque durante muito tempo as pessoas meio que esqueceram que Jesus não opera milagres, né? Quando a medicina diz que não, né? Aí ele entra. É lógico, tem o recurso da medicina, que Deus dá sabedoria para os médicos, a gente sempre ouve falar isso, para que a gente faça esse tratamento, né, pastora Mônica? Mas milagre existe.
E às Com vezes quando certeza. você acha que não tem mais jeito, que o médico falou que realmente aqui para a Sueli teve jeito, mas para mim não tem jeito, tem jeito. Tem, se a Tem pessoa, lá, se a pessoa acreditar, determinar, tem, gente, pode estar ali em pele e osso, mas é algo que só a pessoa Crer. pode. Quem Fazer. crê, Poderia estar todo mundo aqui orando por mim, crendo, mas não adianta se a pessoa não quiser. Tem algo que é muito importante que você até falou no começo, né? Essa questão pessoal, né? Porque, igual você citou a sua mãe, na questão do tratamento, a gente fazendo um resumo, né? Ela não buscou o tratamento, ela, né, ignorou, demorou muito tempo para buscar, e quando buscou já, né? Ela não tinha mais tempo para ela. A questão da sua irmã, na questão da depressão, que ela se entregou para aquilo dali. Então você vê que é uma decisão muito pessoal. Você, pelo contrário, você estava determinando, você teve seus conflitos e tudo, mas você buscou. Você não só acreditou, mas... E outra frase que você usou também que deixa a gente... que marca é a questão, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai vir fazer por você. Então, você tem que fazer a sua parte, e a parte de Deus Ele vai fazer. Então, Deus, Ele entra na parte do impossível. E eu faço o que é possível. no mundo tereis aflições. É isso, né? Mas tem bom ânimo. Eu venci. Né? Então, o bom ânimo, a atitude de, né, saber que Deus está no controle e que Ele já venceu. E pronto. Né? Você vai vencer também. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje com a gente, né? E que inspire muitas pessoas. Tem muita gente que vai passar por aflição, mas tem bom ânimo, né? Posso falar só mais uma Sim, pergunta? Eu aprendi que a gente pode pegar a nossa história e se vitimizar, ou a gente pode pegar ela e ressignificar. Eu escolhi ressignificar, né? Porque eu entendi o seguinte: com a minha história, né? Com hoje um pouquinho de conhecimento que eu tenho, que eu preciso estudar mais, eu posso ajudar mulheres a não cometerem o erro que a minha mãe cometeu. Com a minha história, eu posso ajudar mulheres a saírem da depressão que levou minha irmã. Então eu escolhi ressignificar a minha história. Qual o propósito disso? Para que outras crianças não sofram a perda que eu e meus sobrinhos sofremos. Então tem um propósito. E eu me sinto honrada em ser escolhida por Deus para esse propósito, sabe? Como eu falei, se eu pudesse escolher, não teria vivenciado nada disso, porque a gente não quer vivenciar nada que é ruim, vamos botar assim. Só que a palavra de Deus diz que todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então eu entendo que a morte da minha mãe contribuiu para o meu bem, a morte da minha irmã contribuiu para o meu bem, o câncer contribuiu para o meu bem, porque eu fui chamada para uma grande obra e eu sei que é propósito de Deus. Então assim, eu me sinto hoje honrada, né? E de verdade a gente vê, né, que tudo é como a gente se posiciona, né? Como a gente costuma se dizer que tudo é o olhar, né? O seu olhar. Se você olhar e achar que tudo está ruim, realmente vai estar ruim. Mas se daquilo dali você conseguir tirar o que é bom, você vai mudar aquilo que você está vivendo, né? O ambiente. Não significa que eu não tive dias ruins, tá? Com As certeza. pessoas podem pensar assim, a Sueli foi forte o tempo inteiro e acharem que são fracos porque tá num dia que não é legal. Tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu queria ficar deitado o tempo inteiro e eu deitava, mas o que eu fazia? Pegava, ficava o dia inteiro deitado. Quando chegava à noite eu me levantava, tomava um banho, comia e acabou. Porque a gente não pode deixar aquele sofrimento, aquele medo, aquela tristeza tomar conta. Exatamente, né? Igual eu sempre esqueço, eu gosto, mas eu esqueço da frase, né? Eles podem revoar, mas não podem fazer ninho. Como é que é? Os passos podem voar na sua cabeça, só não deixa eles fazerem ninho. Entendeu? Ficar, né, nesses momentos não quer dizer que você é fraco, não quer dizer que você está desistindo, eles são naturais. É humano. E eu acho que a força vem desses momentos. Sim. Né? Aquela força que você forte hoje vem desses momentos. Quando eu perdi meu cabelo, por exemplo, ficava o primeiro tufo, assim.
Aí eu fui pro quarto, chorei o dia inteiro. É claro, eu falei pro médico que não tava nem aí se eu ficasse careca, não tava, não significava. Mas quando porque aconteceu, eu queria ficar. É diferente. Isso. Tipo, mas eu sabia que uma hora ia chegar. Quando caiu o primeiro tufo, eu chorei. Falei, chegou o dia. E eu sou um tipo de pessoa que me permito viver os momentos. Eu aprendi isso. A gente precisa se permitir ver os momentos. Não adianta eu ficar fingindo que eu tô bem. Eu engoli o choro. Não adianta. Se eu tô com vontade de chorar, eu choro mesmo. Choro tudo que eu tenho que chorar. Mas daqui a pouco eu levanto e acabou. Não vou mais chorar por aquilo. Então é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Se permitir viver os momentos, mas não permitir ser dominada por ser eles. A gente fala que tem as estações, né? Tem a que está na estação do verão, né? Nossa, que estação todo mundo gosta. Bom, como eu sou melancólica, eu gosto muito do inverno, do outono, mas eu gosto do verão também. E tem época na nossa vida que a gente está vivendo o inverno, né? O inverno que é um tempo mais pálido, mais sombrio, as folhas caem, mas logo depois, com a estação que vai vir, né? Primavera. Aí tudo novamente volta a florir. E hoje, Sueli, a gente sabe que você tem uma ONG, né? Que você cuida, você quer falar alguma coisa a respeito, deixar algum contato da sua ONG. A gente vai deixar na descrição do vídeo depois, para quem quiser conhecer melhor a ONG, quiser estar ajudando, contribuindo de alguma forma, a gente vai deixar na descrição do vídeo para que você entre em contato, contribua, né? Porque assim, é muito importante, né? Assim, eu acho lindo quando a pessoa pega da sua história e cria, né? Para poder ajudar outras pessoas. Igual você falou, teve pessoas que a gente ajudou, mas que ela morreu. Mas o que é bonito de ver, igual você citou essa mulher, você falou que você teve contato com ela e ela conseguiu. Ela era uma pessoa que guardava muita mágoa, ressentimentos, e ela perdoou. Então, ela não morreu da mesma forma. Ela se foi de uma forma diferente. E quem fez essa diferença? Você, com a sua ONG, estando ali, participou daquele momento, auxiliou. Você traz qualidade para aquelas pessoas. Então, assim, eu acho muito importante isso. Então, se você quer participar, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Vai lá, entra, participa. É muito bonito esse trabalho. Só falar que dia 27 de outubro, né? Quinta-feira, vai ser o nosso terceiro encontro que a gente promove em outubro, né? Vai ser o nosso terceiro, Mulheres Conscientes, que é o tema do evento. Mulheres Conscientes 3. O primeiro foi o meu mastologista, no segundo foi a enfermeira da saúde da mulher, Renata Souza. E agora, nesse terceiro, vai uma psicanalista chamada Paula Cristina, uma bênção. E esse terceiro, os dois primeiros foram dentro da igreja. Esse terceiro vai ser num salão de festas lá em Jesuítas. A gente, assim, Deus tem feito umas coisas assim que são inexplicáveis. Só ele para fazer. 27, quinta-feira, às 17 horas, no salão de festas RG100 em Jesuítas. Aí eu vou estar divulgando no Instagram da ONG. Entrada gratuita, né? Então, se você conhece alguma mulher que está passando por algum processo, né, convida ela, vai lá, né, Sueli, nesse evento aí que vocês vão estar falando. A gente promove a conscientização sobre prevenção, então é muito importante. É isso que eu ia falar. Homens também, porque homem também tem câncer de não é braço. só quem tá, pessoas na família que já passou pelo processo. E pessoas que estão passando pelo processo é bom também, porque lá vão ter muitas mulheres que já venceram. E até Então pessoas que cuidam exatamente. também de pessoas, né, para poder saber como tratar, como, né? Exatamente. Legal, Sueli, mas, né, fazer as nossas considerações, agradecer a Sueli por ela estar aqui, disponibilizar esse tempo, sabe que seu tempo é corrido, sua vida é corrida, né? Mas Sueli, gente, ela tem um point, né, tem ainda, né? Tem, Jesus. Olha que é uma delícia, tá? Que é o, como é que fala? Tamo Junto Burger. Fala de novo aí que eu não... Tamo Junto Burger, TMJ Burger. É uma delícia, tá? É um artesanal, não é isso? É gourmet para artesanal. Olha, eu recomendo. Quando a gente, né, não sempre, né? Acho que umas 2 vezes a gente saiu do culto, foi lá e a gente adora, é muito bom, tá? Se você puder também ter oportunidade, aonde fala aí, Melissa? É em Jesuítas, é ao lado da Clínica da Família, nos condomínios. Isso aí. Gente, assim, a gente quer, né, deixar aqui para vocês, né, que se alguém quiser depois até tirar alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar lá nos comentários, a gente vai estar respondendo, a Sueli também vai estar respondendo, a gente vai deixar na descrição, né,
as redes sociais dela, da ONG também, porque assim a gente sabe que é muito importante e essa troca, né, de experiência. Então vai estar todas as informações lá para você que está querendo tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta ou algo que você, né, ainda ficou meio assim, ou para saber o endereço, como participar. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? É isso. Até mais. Até o próximo vídeo.